que é considerado plágio no TCC ou na pesquisa científica em geral? Você, graduando de odontologia, vai aprender nessa aula o que é plágio, os tipos de plágio, as consequências do plágio, que pode até gerar uma reprovação, e como fugir dele. Então, se você fica com dúvida se está cometendo ou não plágio na escrita da sua iniciação científica, pesquisa ou TCC, assista essa aula até o final, que eu te garanto que isso vai deixar de ser um problema e você vai dormir tranquilo a partir de hoje. Beleza? Bom, primeiro, gente, eu preciso deixar bem claro para vocês, tá? Se você é aquele aluno ou aluna que tá pouco se lixando para a ética em pesquisa, se você comete plágio propositalmente, essa conversa não é para você. Realmente, você não tem um comprometimento com a pesquisa, com a ciência, com a odontologia que você deveria ter. Então, de fato, essa live, essa conversa não é para você. Mas se você é a pessoa que cursa odontologia com ética, com responsabilidade, então essa live é para você e você também precisa conhecer o meu curso Fórmula Dentista Pro, porque nele eu ensino para vocês como você deve conduzir uma pesquisa científica para que realmente ela tenha validade científica e, mais do que isso, ela seja aceita nas revistas científicas para publicação desse artigo. Beleza? Então, vamos começar por uma parte bem conceitual, tá? Primeiro, o que é plágio? Se a gente for lá e dar um Google, se a gente jogar no dicionário, plágio é a cópia integral ou parcial de um texto ou de uma ideia. Isso é plágio. E o plágio ele pode acontecer de diversas formas, né? Desde citações sem a menção do autor original, até a apropriação de conceitos desenvolvidos por outras pessoas e apresentadas como inéditas ou próprias. Por exemplo, eu pego o conceito de odontologia minimamente invasiva, que é um conceito já consagrado na odontologia, e digo que é meu, né? Ou não referencio o autor que criou esse conceito, né? Deu vida a esse conceito. Então, isso é um tipo de plágio, tá? O que é considerado plágio na pesquisa científica, né? No nosso TCC, por exemplo. A gente comete plágio na pesquisa quando a gente usa uma obra alheia, uma obra de um colega, de um cientista, de um professor, como se fosse da nossa autoria, negando ao verdadeiro autor o direito dele ser reconhecido por aquele conhecimento que ele produziu. Então, o mais importante nessa história toda, isso do ponto de vista jurídico, é referenciar todas as obras e todos os autores que tiverem sido utilizados quando você está escrevendo algo. Beleza? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque o plágio, além de poder levar a uma possível reprovação, você pode ter implicações jurídicas sérias a respeito disso, tá certo? Bom, Grazi, plágio é tudo igual, né? Eu faço plágio só quando eu vou lá no meu TCC, na minha pesquisa, e copio o que está em outro artigo, no artigo que eu pesquisei, copio exatamente o texto igual? Não. Existem tipos de plágio. A gente tem o plágio direto, o plágio indireto, o plágio de fonte, o plágio consentido e o autoplágio. Vou falar rapidamente o que é cada um deles. O plágio direto é aquele que a gente está mais acostumado, né? Que a gente reconhece como plágio, que é a cópia de parte do texto ou de todo o texto, a cópia literal, sem tirar uma vírgula, nenhum ponto e sem referenciar o autor responsável pela produção daquele conhecimento. O plágio indireto é quando eu
pego um texto, uma ideia daquele texto, parafraseio esse texto. O que é parafrasear? Colocar com as minhas próprias palavras, mas aquela ideia não é minha, é de um outro autor. E aí eu não referencio esse autor, sabe? Aquela referência, tipo, formato ABNT, no final da frase, no final do parágrafo, você coloca entre parênteses o autor e o ano. Ou no caso do formato Vancouver, você coloca o númerozinho, né? Que tá lá na tua lista de referências. Então, é quando eu até parafraseio, né? Coloco com as minhas próprias palavras, mas a ideia original não é minha. E eu não referencio o autor, ou os autores, né? Então, isso é um plágio indireto. E esse talvez é o que a gente precisa ter mais cuidado. O terceiro é o plágio de fontes. Eu digo que eu utilizei uma determinada fonte, né, uma fonte de literatura, um artigo, mas na verdade eu não utilizei aquela fonte. Como assim, Grazi? Quer ver? Todo mundo já fez isso, que eu tenho certeza. Você tá lá lindamente, tem um artigo que você tá usando na sua revisão de literatura ou na sua discussão. Aí, no artigo, você diz, vou ver lá na lista de referências desse artigo o que esse cara está utilizando, ou o que essa pesquisadora utilizou como referência. Aí você vê uns 2 artigos que tem tudo a ver com o seu tema e você diz, eita, eu vou dizer que eu usei esse artigo que está aqui na lista de referência dele, mas na verdade eu nunca peguei o artigo na mão. Entenderam? Então, eu vou lá, no artigo original, era para eu citar aquele artigo que eu tô tendo contato. Se é esse artigo, eu vou utilizar esse artigo. Não, eu vou na lista de referência e vou fazer um plágio de fonte. Isso é mais difícil de detectar, obviamente, dificilmente é detectável, mas é um tipo de plágio. O plágio consentido é quando a gente apresenta ou assina um trabalho de uma outra pessoa como se fosse de autoria própria. E, detalhe, com a anuência do verdadeiro autor. Também é mais difícil de verificar com plágio, porque se o cara, quem fez a pesquisa autorizou você plagiá-lo, é mais difícil a gente conseguir verificar que é um plágio, né? Então, isso é um plágio consentido. E por último, o autoplágio. É o plágio de si mesmo, Grazi. Se eu tô copiando coisa que eu produzi, isso não é plágio. Aí é que você se engana. Sabe que é bastante comum? Eu faço um artigo, publico esse artigo, e aí eu pego esse mesmo artigo, mudo o título, mudo uma parte da metodologia e republico, como se ele fosse inédito. Isso é autoplágio. E isso é bem problemático na ciência, bem problemático na odontologia. Bom, mas nessa aula, como não temos muito tempo, a gente vai focar no plágio direto e plágio indireto, que são aqueles que são facilmente detectáveis. Então, é aquele plágio que eu, recapitulando, o direto, pego o texto ou parte desse texto ipsilis. O que é ipsilis? Complexo, hein? Igualzinho. Sem colocar uma vírgula a mais, sem colocar um ponto a mais. Igualzinho. E o plágio indireto, que é aquele que eu pego um texto, parafraseio, coloco com as minhas próprias palavras, mas a ideia não é minha. Só que eu não referencio a pessoa que é a autora daquela ideia de fato, daquele conceito, daquele texto de fato. Bom, como é que a gente foge, né, do plágio direto ou indireto? Uma das formas são as citações. A gente tem, na metodologia, 2 tipos de citação. A citação direta e a citação indireta. O que é uma citação direta, Grazi? É aquela que eu vou lá num artigo, pego esse artigo, leio o que está escrito e digo, cara, eu quero citar isso no meu artigo exatamente deste jeitinho. Como é que eu faço para citar isso no meu artigo desse jeitinho, exatamente igual, e não ser considerado plágio? Abro aspas, coloco entre aspas e coloco a referência. Ou eu posso começar a frase assim, segundo Freta, meu sobrenome, 2020,
abre aspas, a cárie é uma doença polarizada, blá, 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 fecho aspas. Então, eu estou dizendo que quem falou isso daquele jeito, sem tirar uma vírgula, foi Grazi Freta no artigo de 2020, que lá na minha lista de referência vai estar presente. Beleza? Então, isso é uma forma de você citar um autor de forma direta, sem cair no plágio direto, tá? E o outro tipo de citação é a citação indireta. O que é uma citação indireta? Eu vou lá, pego o artigo, leio aquela parte e digo, cara, isso é muito importante, isso tem que entrar no meu artigo. Seja na minha revisão de literatura, seja na minha discussão, na minha introdução, enfim, ele tem que entrar no meu artigo. Só que eu não quero colocar exatamente como está escrito, eu quero pegar a ideia, parafrasear e colocar com as minhas próprias palavras. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aquele texto, vou colocar com as minhas palavras e ao final, não precisa colocar entre aspas, diferente da citação direta, porque a citação direta é exatamente igual. Coloco com as minhas próprias palavras e ao final da frase ou do parágrafo, o que eu faço? Referencio o responsável por aquele conhecimento, tá? Aí eu referencio no formato ABNT ou no formato Vancouver, que não é assunto para essa aula. Beleza? Então, para a gente evitar esse tipo de plágio, a gente tem que cuidar com as nossas citações. A gente tem que saber abrir a diferença de uma citação indireta e de uma citação direta para evitar esse tipo de coisa. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês nessa live é, em época de inteligência artificial, a gente precisa cuidar com os chat GPTs da vida. Hoje já tem muito detector aí sendo desenvolvido, tem instituições que já compraram esses tipos de detector, esses softwares, enfim, já tem estratégias para detectar plágio advindo, né, da inteligência artificial. Então, assim, gente, é um problema usar a inteligência artificial? No começo eu era bem chique dizer que era. Hoje não mais. Eu admiti que a inteligência artificial ela veio para ficar. E o que a gente tem que fazer com ela? Bom uso. Uso com ética. Uso responsável. Então, a inteligência artificial que se destina à pesquisa científica, ela, primeiro, tem que ser apropriada para isso. Segundo, ela tem que ser treinada para aquela tarefa. E quem treina é quem está operando. Terceiro, tudo que ela produz tem que ser verificado pelo autor. Então, eu preciso ver se aquilo ali não é plágio, se aquilo ali não é uma mentira, não é uma inverdade, preciso. E por último, há limites. Há coisas que a inteligência artificial hoje, 23 de outubro de 2025, não consegue fazer. Ela até diz que faz, mas ela não consegue fazer para mim. E aí é muito arriscado, é mais do que arriscado, é totalmente antiético, um descompromisso com a odontologia, a gente publicar alguma coisa a partir do que a inteligência artificial disse e ela não tem capacidade intelectual para isso, tá? Vou dar um exemplo prático. Existem vários artigos que já estão demonstrando o risco que é você colocar lá os seus dados da sua pesquisa, principalmente numa pesquisa quantitativa, numa amostra grande, e pedir para IA fazer a análise dos dados para vocês. Então, assim, a gente vai esquecer método estatístico, a gente vai esquecer a análise de dados, então, assim, a gente precisa ter cuidado com isso. Beleza? E aí eu queria contar para vocês rapidinho, antes da gente terminar, a história de uma aluna minha, uma experiência pessoal. Eu já tive muita experiência com alunos com problemas de plágio. Alguns intencionalmente, né, que a gente vê que é aquele aluno que não se preocupa com a ética de fato, né, com a responsabilidade científica. Mas há uns que cometem plágio por desconhecimento. Ah, Grazi, tá bom. Desconhecimento? É, desconhecimento. Não sabe a diferença, por exemplo, de uma citação direta ou indireta. Achava que se copiasse o texto exatamente como tal e colocasse só o autor e o ano no final do parágrafo ou da frase, não era plágio. E aí eu vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna que eu fui co-orientadora, né? Era uma aluna de mestrado que veio
fazer parte do mestrado dela aqui no Brasil, ela era de Moçambique. E aí a faculdade dela de odontologia lá de Moçambique tinha uma parceria com uma instituição de ensino e pesquisa aqui no Brasil. E aí a minha orientadora de doutorado me convidou para co-orientar essa aluna. E essa aluna, quando eu peguei a primeira vez o projeto dela para ler, eu fui defando, né? Plágio, 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 plágio. E aí eu fui delicada a conversar com ela e dizer, fulana, veja, você sabe o que é plágio? Isso aqui a gente tem que ter um cuidado, isso que você está fazendo é plágio. Com muito cuidado, de forma muito didática. E ela me falou, Grazi, professora, eu não sabia. E depois dessa nossa conversa, eu fiz uma mini aula com ela, explicando a diferença de uma citação direta, de uma citação indireta. Acabou esse problema. A gente não teve mais problemas de plágio até o final da dissertação dela, a defesa dela, foi um sucesso, deu tudo certo. Então, assim, gente, não se enganem. Tem gente que sim é picaretagem, vai fazer de forma intencional, mas tem gente que comete plágio sem saber que está cometendo plágio. E eu não tô falando só de graduação, não, tá? Eu tô falando de gente no doutorado que muitas vezes faz isso. Então, a gente precisa ficar atento, porque vai acontecer uma reprovação sem você entender porque está sendo reprovado. Beleza? Então, mais uma vez, gente, eu convido vocês que se interessam por odontologia baseada em evidência, por ciência de qualidade, por uma carreira sólida e com responsabilidade ética, a conhecer o nosso curso. No nosso curso Fórmula Dentista Pro, a gente explica tudo sobre plágio, sobre normas da BNT, normas Vancouver, tudo bonitinho, para você se destacar em seleções de mestrado, residência, especializações e concursos públicos, impulsionar a sua carreira por meio da publicação científica. Então, se você ficou interessado, vai lá na minha bio, assista a minha aula gratuita, onde eu te ensino 3 passos para esse sonho que é a publicação, sair do campo das ideias e virar uma coisa palpável. Então, espero vocês na próxima semana. Bom final de semana.